Boa noite, Taubaté, 6 de novembro de 2014. Solenidade para entrega do título de cidadania taubatiana ao senhor Luiz Francisco de Assis Salgado, diretor regional do SENAC São Paulo. Para dirigir os trabalhos desta noite, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Noilton Ramos, autor da propositura. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o homenageado desta noite, senhor Luiz Francisco de Assis Salgado. Senhor Dan Ginsburg, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté. Passamos à abertura oficial. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 462, de 3 de julho de 2014, promove a presente solenidade para entrega do título de cidadania taubateana ao senhor Luiz Francisco de Assis Salgado. Convidamos os presentes a, em pé, cantar o hino nacional.
nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos a presença dos conselheiros do SESC e do SENAC, aos presidentes de sindicatos filiados à FEComércio, aos diretores da FEComércio e do Centro do Comércio, aos superintendentes do SESC e do SENAC, aos gerentes do SESC e do SENAC e demais autoridades aqui presentes ou representadas e a comunidade. Passamos à saudação oficial. Componente da mesa diretora dos trabalhos, todos já nomeados pelo protocolo, senhor Luiz Francisco de Assis Salgado, homenageado desta noite, os demais convidados, senhoras e senhores, boa noite. Essa solenidade tem por objetivo entregar ao senhor Luiz Francisco de Assis Salgado o título de cidadão taubatiano, o decreto legislativo número 11 de 1991, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão taubatiano, em seu artigo 1º, impõe os requisitos para tal concessão. E constatamos que, embora aqui não tenha nascido, nosso homenageado possui elevada estima entre os cidadãos em razão dos relevantes serviços prestados a Taubaté. Nascido em São Paulo em 2/10 de 1942, passou a infância no bairro da Moca, onde estudou na Fundação Zé Renner e concluiu o ginásio industrial em artes gráficas. Iniciou suas atividades profissionais na área administrativa das empresas Arno e Ford Willis. Em 1962, foi contratado pelo SENAC São Paulo como auxiliar de bens patrimoniais. Pelos seus conhecimentos em indústria gráfica, foi transferido para a divisão de serviços gráficos e lá desenvolveu diversas atribuições até 1974. Transferido para a sede do SENAC São Paulo, ocupou vários cargos, entre eles o de diretor pessoal e material, diretor da divisão de administração de pessoal, coordenador de recursos humanos e coordenador de administração geral. Formado em administração de empresas pela Exam em 1970, com especialização na FGV, na França e na Suíça. Salgado assumiu a diretoria regional do SENAC São Paulo em 1984, a convite do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, senhor Abraham Chasman, cargo que ocupa até a presente data. Salgado foi agraciado com título de cidadania honorária nas cidades de... Bom, são bastante, viu? Então vocês tenham um pouquinho de paciência. São Pedro, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Itirapina,
Piracicaba, Barretos, Jaboticabal, Itapira, Votuporanga e Guaratinguetá. Ufa, espero que eu não tenha esquecido nenhuma, viu, doutor? É membro do Instituto São Paulo contra a Violência. A gestão de Salgado, à frente do Senac São Paulo, destaca-se pela modernização implantada na estrutura organizacional, dando prioridade à expansão da rede física e organizando a atuação institucional por áreas de negócios em comércios de bens, serviços e turismo. O Senac São Paulo oferece ainda acesso à profissionalização para a população economicamente desfavorecida através de concessão de bolsas de estudo. O programa já concedeu mais de 191 mil bolsas de estudo, contribuindo para a inclusão social e proporcionando desenvolvimento por meio da educação. Com tradição de quase 70 anos e programação distribuída em 55 unidades educacionais em todo o estado de São Paulo, o Senac São Paulo conta também com 3 campos do Centro Universitário Senac, os hotéis Escola Grande Hotel São Pedro e Grande Hotel Campo do Jordão, a editora Senac de São Paulo, que publica livros didáticos e de mercado, e a rede Sesc Senac, de televisão com atividades de ensino à distância. Dentre as unidades administradas pelo Senac São Paulo, sob o comando de Salgado, destaca-se a unidade Senac de Taubaté, que iniciou suas atividades em 1948 e teve sua inauguração em prédio próprio no ano de 1969, a qual tenho orgulho de já ter feito 2 cursos aqui, viu, doutor Salgado? Também importante na minha vida, o Senac. Desde então, tornou-se referência na região pela excelência na capacitação profissional. A instituição tem como bandeira a formação de profissionais capacitados e habilitados a desempenhar suas carreiras e obter os melhores resultados no mercado de trabalho. O Senac de Taubaté atua nas áreas de administração e negócios, tecnologia de informação, meio ambiente, saúde ocupacional, saúde hospitalar, desenvolvimento social, nutrição, gastronomia e salabar. Nós teremos agora um vídeo que nós iremos assistir neste momento. Meu pai sempre foi um cara que valoriza bastante a família, né? Então ele sempre fez o máximo para agradar a gente. A relação com meu pai é muito boa, assim, quer dizer, em alguns momentos, porque eu acho que eu sou um pouco parecida, assim, com ele de personalidade, então às vezes a gente se bica um pouco, mas a gente se dá muito bem, principalmente agora, né, na fase mais adulta, assim. É uma pessoa extremamente exigente, bem categórico em tudo que faz, tudo que se propõe a fazer, quer fazer com o maior perfeccionismo, então tem que fazer, refazer, quantas vezes for necessário para que saia do jeito que é. A gente gosta bastante e não dispensa um jantar de domingo, às vezes, nem que seja uma pizza, sabe? Assistir um filme, meu pai gosta de comprar séries de televisão, chama para eu assistir, eu compro, chamo ele para assistir. E meu pai é uma pessoa que, assim, ele quer que você esteja sempre presente, então todo almoço, se alguém chegou mais tarde, alguém chegou mais cedo, todo mundo volta a sentar na mesa para conversar, porque eu acho que é uma hora especial para todo mundo estar junto e conversar. Eu tenho uma filha que é também o xodó do meu pai. É mais do que qualquer um no mundo. Ele se dedica a ela intensamente, ele não pode ficar longe dela, né? Se ele ficar um pouquinho longe dela, ele já está procurando, quer saber onde está, o que está fazendo. Se preocupa muito com ela. Nossa, ele é apaixonado pela neta. A gente também tem bastante contato com ela sempre está aqui. Ela adora chegar aqui, pegar uma bala, uma bolacha, um refrigerante. Ele todos os dias põe ela para dormir, né? Então ela vai dormir com ele justamente por conta dessa questão da história. Ele inventa na cabeça.
do rabo que não tinha peixe. Era um rabo que tinha uma carinha bem pequenininha e todo mundo achava que era só o rabo que nadava. A gente percebe isso nele, que é essa valorização de família, né? De relações humanas e de família, principalmente. Então, a gente vê isso na vida pessoal dele e ele gosta de ver isso na vida pessoal da gente. Porque ele pergunta, ele quer saber, ele se interessa. Se interessa pela vida então, da gente. Isso dá, eu vou dizer assim, um conforto para a gente, né, na relação, porque a gente sabe que uma relação de trabalho, ela não pode ser só trabalho, porque fica extenuante e a vida fica sem sentido, porque o que a gente é lá fora, a gente não separa. Então aqui a gente pode ser tudo isso junto e misturado, né? Nas mãos dele o Senac cresceu muito, isso há longos anos, que ele também já está, não sei exatamente quanto tempo, mas acho que mais de 50 anos que o Salgado está no Senac. Quando eu entrei aqui eu fiquei até emocionada. Você fala o quanto isso ao longo desses anos se desenvolveu, o quanto isso cresceu, profissionalmente falando, né? Você vê uma estrutura toda montada que você fala, é fascinante você ter aquela ideia anterior e você perceber que uma gestão de 30 anos, né? O quantos frutos isso gerou. Quando eu era criança, eu acreditava que era quase minha casa, assim, porque acho que meu pai se dedica tanto, trabalha no Senac com tanto coração, assim, que a gente às vezes se sente meio ofendido se alguém comenta alguma coisa ou se fala alguma coisa que não tem a ver. Eu acho que, óbvio, ele conta com todos os colaboradores, mas a estrutura de quem administra bem faz toda a diferença. Então, nesse tempo todo, o Senac cresceu muito e vem crescendo muito e com unidades muito grandes, cada dia mais. Bom, o trabalho para o meu pai é quase sobrenome, assim. Quando ele tem que empreender alguma coisa, ele sempre se anima a ter alguma coisa. Tudo que você pode pensar que alguém já quis montar ou já montou, acho que ele já tentou de tudo. Desde padaria até criar gado. Ele é um visionário, né? É um homem de negócio, a cabeça dele é fascinante, né? Ele tem visão em todos os sentidos. O empreendedorismo está na alma, assim, querer fazer mais, querer ver as coisas darem certo, querer arriscar. Acho que é extremamente corajoso, assim, para querer fazer coisas que às vezes você nunca fez, né? Você nunca tentou, não tem experiência. Eu trabalho com o Salgado desde 1990, como secretária diretamente dele. E uma coisa que me marca bastante é que eu estava grávida da minha filha quando fui convidada para trabalhar com ele. E eu cheguei para ele e falei assim, mas eu tô grávida, eu vou sair de licença maternidade, vou ficar um certo tempo fora. Como que vai ser? Ele respondeu, isso para mim não tem problema nenhum. Então, eu fiquei muito feliz com a atitude dele. E ele sempre apoiando as mulheres, os nossos compromissos particulares em família, sabe? Sempre entendeu tudo tranquilamente. Trabalhar com ele é incrível, porque ele é uma pessoa de muita energia. Ele é uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho surpreendente e traz isso para o ambiente de trabalho. Eu aprendi muita coisa com ele, eu adoro trabalhar com o Salgado, ele é uma excelente pessoa. Ele ensina, ele cobra, ele exige, ele é um grande profissional, sabe? E tudo com ele funciona às claras. Uma boa pessoa, tranquilo. Eu acho que nós três aqui como secretárias conseguem, acho que, atender às necessidades. Ele é uma pessoa extremamente humana, extremamente generosa e ele está sempre à disposição de fazer pelo outro, seja aqui do Senac, seja de fora, o que ele pode e às vezes até o que ele não pode. Então ele está aberto a esse encontro humano, né, com as pessoas. Ele é muito amigo, ele é muito família. Ele é muito insistente, tudo que ele quer fazer, assim, ele não desiste fácil, por isso que ele é um vencedor. Se você pegar a história dele desde que ele começou, como ele começou, ele cresceu muito, assim, como pessoa ou como profissional. É interessante que ele tem uma memória incrível.
Quando a gente fala, às vezes, de uma unidade do SENAC, ele já vai falando, parece que ele entrou, ele já visualizou aquele prédio, aquela arquitetura, ele fala, já sei, você está falando daquela unidade que a gente entra, a entrada é assim, depois a direita tem... E, de repente, faz 5 anos, 10 anos que ele não vai lá, não sei. Ele fala que quando ele era novo, ele queria muito crescer. E era algo muito concreto na cabeça dele, assim, então... Eu acho que ele foi atrás disso e ele conseguiu atingir. E se você conversar hoje com ele, ele ainda vai falar que ele não conseguiu atingir tudo o que ele quer. Então, assim, é uma pessoa que muito determinada, muito dedicada, se esforça muito, mesmo nos tempos mais difíceis ou qualquer coisa que te deixa um pouco desanimado, ele é uma pessoa extremamente forte, assim, para seguir o que ele quer. Ele guarda nomes, com histórias. Pessoas. Ele lembra tudo. Adora contar piada. Ele adora fazer piada, adora tirar um sarro aqui e ali. E ele é a memória viva do SENAC. Ele ajuda as secretárias. Ele nos lembra de muita coisa às vezes, né? Mas ele gosta bastante de futebol. São Paulino extremamente roxo. Ele não assiste o dia inteiro se deixar. Apesar dele falar que agora ele não se importa mais com futebol, é engraçado porque ele nem assiste o futebol porque ele tem medo de ter um infarto. Assim. E se você ligar a TV em casa e ele não quer assistir, é briga. Agora não esquece, pede para pôr a bandeira do Corinthians lá do lado, põe aqui na ponta, bem na ponta, viu? Ele tem que estar bem, né? Então o São Paulo tem que ganhar para ele ficar bem. Mas o São Paulino roxo não tem jeito. Estava feliz, o São Paulo ganhando, ele estava sempre feliz. Meu pai, para mim, ele é sinônimo de muita força, muita dignidade e extremamente amoroso, assim, sabe? Extremamente bondoso, assim. Eu não posso dizer que isso aqui é uma amizade, é uma história de vida, né? E eu tive o privilégio de ter essa história de vida com eles, né? Com a Salete, com o Salgado, que são pessoas generosas, são pessoas amigas, são pessoas amorosas. E como que é ter um filho com tanta, né, com esse trabalho realizado? A gente fica despreocupada de envelhecer. O fato dele exigir que a gente seja sempre o melhor, ou faça tudo direito, essa cobrança é o jeito dele de querer que a gente seja melhor. Olha, a gente queria falar aqui em nosso nome, em nome do Darcio, do Dourado, que não estão aqui, mas estão sendo representados, em nome meu das meninas, que a gente agradece muito trabalhar com o Salgado, porque tem sido um aprendizado incrível e a gente quer parabenizá-lo por essa conquista, enfim, e por tudo. Desejar sempre sucesso, né, cada vez mais. Por esse título e pelos outros que virão também, né? Falar também em nome do Edmar, que é nosso boy, dos motoristas, o Vanderlei, o Raimundo, do Nilson, que é nosso garçom. E parabéns, Deus te abençoe. Ele é muito legal. Parabéns, Salgado! Bom, vocês perceberam aí que Taubaté sabe escolher muito bem aqueles que concedem uma honraria. Nós procuramos, às vezes, pequenos detalhes, defeitos, porque ninguém é perfeito, né? É só a questão do time que aí nós relevamos, né? Mas vale a pena, viu, gente? Muito bacana. Ninguém é perfeito, né? Sempre acha uma coisinha, né? Mas é bom ser assim. Seus relevantes serviços prestados à nossa Taubaté faz por merecer a justa homenagem. A Câmara Municipal de Taubaté reconhece, se orgulha, cumprimenta e concede o título de cidadania taubatiana ao Luiz Francisco de Assis Salgado. Vocês podem aplaudir.
Ele está dizendo aqui que a próxima eleição vota em Taubaté. Então, eu já estou me candidatando ao voto. Concedemos a palavra ao senhor Dan Gisburg, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, para suas considerações. Tá bom aqui? Excelentíssimo senhor vereador Noilton Ramos, presidente desta sessão, senhor Luiz Francisco de Assis Salgado, homenageado, e meus amigos, presidentes de sindicato, Lorena, Mogi, Guaratinguetá, Mogi Mirim, a nossa tesoureira da FEComércio, Arlete, tem que falar bem dela, tesoureira, né, gente? Senão a coisa fica preta. Sueli, minha esposa, meus amigos do Conselho do Senac, Dario, amigos do SESC, amigos do Senac, bom vê-los todos aqui. A minha fala vai bem de encontro aí com o que os senhores já viram, mas vou fazer aqui um apanhado. Festejamos essa iniciativa, pois o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, não só faz parte da rica história taubatiana desde 1948, como é uma das entidades privadas que ajudaram a fazer de Taubaté a primeira capital do Vale do Paraíba e hoje sede da sub-região 2 da RM Vale. E a história recente do SENAC se confunde com as realizações do senhor Luiz Francisco de Assis Salgado. Em 62, aos 20 anos de idade, tem início a saga de Salgado como auxiliar de bens patrimoniais do SENAC. E 12 anos depois de um périplo por vários setores, foi para a sede administrativa em São Paulo, galgando vários cargos na direção da entidade, desenhando a configuração do SENAC que conhecemos hoje. Aos 42 anos de idade, Salgado é levado a ocupar o cargo máximo da entidade, o de diretor regional de São Paulo, realização esplêndida, escalada profissional dos 22 anos deste homem do SENAC, que levaram do recrutamento ao generalato, carreira profícua e repleta, não sem sacrifícios, mas com dedicação voltada à estabilidade e autossuficiência do SENAC e à formação profissional dos trabalhadores do comércio. Em que forja foi moldado este homem, descendente de portugueses, esse paulistano do bairro italiano da Moca? Eu digo que a têmpera de Luiz Francisco de Assis Salgado foi conseguida no cadinho das paixões. As realizações e os feitos de um homem são a somatória de suas paixões. E a paixão é a síntese da aventura do espírito humano no universo. Senão, vejamos. A paixão pela vida. A realidade da vida, em sua parte mais triste, se apresentou a Luiz Francisco entre os 10 e os 12 anos, quando seu pai, um administrador de negócios da família Pompeu de Toledo, em São Paulo, ficou doente e morreu de problemas cardíacos. Aquele garoto que tinha uma vida relativamente boa, que brincava com os amigos da vizinhança da rua Conselheiro João Alfredo e da rua da Moca, cursava o grupo escolar, frequentava a casa dos chefes de seu pai, de uma hora para outra se viu como um personagem do romance de Maria José Dupré, que, além de livro, virou novela e filme, Éramos 6. Com as dificuldades financeiras, sua mãe se viu na situação de ocupar o lugar de seu pai, no trabalho junto à família Pompeu de Toledo, e as benesses de que dispunha como presente de Natal, passeios a Santos, idas a cinema, rarearam. Nesta mesma época, não conseguiu passar pelo exame de admissão ao ginásio para frequentar a escola do Estado, verdadeira coqueluche e status mor para qualquer estudante de então. Restou-lhe frequentar a Escola Técnica Antártica da Fundação Zé Renner. Situação traumática para quem vinha do primário, o ensino fundamental dos anos 50, ter que ficar o dia inteiro dentro da escola técnica, regime duríssimo, vestindo um macacão de oficina, e receber as primeiras informações das matérias do ginásio,
mais a instrução técnica. Demorou para que Salgado se adaptasse à nova situação. Foi quando surgiu sua paixão pela vida, pela continuidade, pela normalidade, pela reconquista da tranquilidade perdida. Feitos os testes vocacionais, passou a receber os ensinamentos técnicos, primeiro de serralheria e depois da gráfica. A paixão pelo trabalho. Passou a trabalhar, então, na gráfica da Companhia Antártica Paulista. Aos 18 anos de idade, resolveu que mudaria seu estilo de vida. Foi quando surgiu sua primeira paixão pelo ambiente do escritório. Queria deixar a produção da oficina, livrar-se do macacão, das mãos sujas de tinta e graxa, vestir paletó e gravata e trabalhar de segunda a sexta-feira. Com a ideia fixa na cabeça, pediu demissão e foi trabalhar na Arno e depois na Ford, na parte administrativa, mas ainda ligada à produção. Mas a paixão de Salgado era muito maior. Foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar no Senac. Depois de 3 meses de testes e experiências, no dia 5 de novembro de 62, há exatos 52 anos e um dia, né? Ontem, né? Ele assume o cargo de auxiliar de bens patrimoniais no prédio da Rua Doutor Villanova. 4 meses depois de colar e pregar chapinhas de patrimônio, foi mandado para a gráfica do Senac, na qualidade de almoxarife, cobrindo a vaga aberta por um funcionário que tinha saído. Nos 10 anos seguintes, trabalhou nesta gráfica, assumindo também a chefia do setor, sofrendo com as idiosincrasias da época de um Senac, considerado uma autarquia estadual, como se fosse e agisse como repartição pública, em função do grande número de funcionários públicos aposentados trabalhando em vários locais. A ideia de Salgado de ver uma entidade autossuficiente, voltada para o ensino profissionalizante, se esbarraria na mentalidade que até hoje ocupa o setor público da burocracia e da ineficiência. Esse período da vida de Salgado também não foi dos menos turbulentos. Resolveu voltar a estudar, primeiro um curso de técnicas contábeis, com duração de 3 anos. Depois um cursinho preparatório para passar no vestibular. E aí o curso de contabilidade na Escola Superior de Administração e Negócios da PUC. Andava de ônibus, com 2 marmitas, do almoço e da janta. Pois depois do expediente, encarava as aulas técnicas. Tem uma história interessante aqui. Depois de um certo dia, que vazou o molho da lasanha de dentro da marmita no paletó de linho branco de um passageiro, sentado, resolveu só comer sanduíches, trazidos de casa, pois não tinha como comprá-los. Casado, com um filho pequeno, chegava todo dia depois das 11 horas da noite em casa. Conseguiu formar-se com louvor, completando seus estudos com pós-graduação, uma na França, outra na Suíça, e, por fim, da Fundação Getúlio Vargas. Durante esse tempo de serviço, Salgado viu a mudança do comando do Senac 3 vezes. Primeiro com Brasílio Machado Neto, que lá estava como presidente do Conselho Regional, depois José Papa Júnior, e, por último, o nosso ainda presidente, Abraham Scheiman. Ocorreram choques fenomenais entre as administrações, das que saíam para as que se iniciavam, e Salgado no olho do furacão. Na primeira metade dos anos 70, passou a ser assistente administrativo do Departamento de Pessoal e Material e, na sequência, o diretor. Digladiavam-se grupos internos na conquista pelo comando do Senac, o que prejudicava a eficiência do serviço prestado e consumindo um numerário faraônico que quase levou a entidade à bancarrota. Era a época que tinha a ditadura militar, os problemas da censura, as perseguições e um patrulhamento ideológico sem limites. Mesmo assim, Salgado, enfrentando toda sorte de problemas, assumiu o cargo de coordenador de recursos humanos. Ainda sofrendo boicotes de todos os gêneros, começou a implantar as primeiras modificações estruturais para buscar a eficiência da entidade. Com o afastamento de José Papa Júnior, assume Abraham Scheiman, que prepara as grandes modificações nos comandos do Senac e do SESC. Salgado, juntamente com seus colaboradores e pessoal de sua confiança, traçam os novos rumos a serem seguidos pela entidade. Sua paixão pelo trabalho o levaria a mais outra paixão, não importando o tamanho dos sacrifícios a serem feitos e no ideal a ser alcançado. A paixão pelo Senac. Pelas mãos de Abraham Scheiman, Luiz Francisco de Assis Salgado chegou ao ponto culminante na hierarquia
do SENAC. Passaram-se 22 anos daquele longínquo 5 de novembro de 62, galgando as funções de auxiliar de bens patrimoniais, chefe do setor administrativo, assistente diretor da divisão de pessoal e material, diretor da divisão de pessoal e material, coordenador de recursos humanos, coordenador da administração geral e, finalmente, o cargo supremo de diretor regional do SENAC São Paulo, em 84. Tudo seria como num conto de fadas. O executivo que venceu vindo de baixo e conquistando à custa de seu trabalho a sua paixão, o cargo supremo de uma entidade reconhecida nacionalmente. Mas não, a realidade era trágica. Um SENAC deficitário, próximo da insolvência, com uma estrutura mastodôntica, redundante e anacrônica. Salgado, então, partiu para uma ação pragmática, dolorosa, porém necessária. O corte das despesas, redução do pessoal e a reengenharia da entidade. Teve que tomar medidas impopulares e, com toda certeza, como acontece nesses momentos difíceis, foi conhecido como o vilão da situação. Durante 8 meses, a política do cinto apertado pegou em todas as áreas, com a venda de ativos, linhas telefônicas, carros, redução da folha de pagamento em 1/5 do pessoal, extinção de benefícios e a transformação das unidades em unidades especializadas. Também a região da capital e da Grande São Paulo passou a ter prioridade na criação de novos cursos e novas unidades. Salgado e seus colaboradores pensaram ainda mais longe, nas novas tecnologias, a televisão, a computação, a informática e o advento da internet. Na mesma linha, transformou a divisão gráfica do SENAC em uma editora de títulos próprios, que também passou a dar suporte para os cursos da entidade. Enveredou mais ainda quando capacitou o SENAC, mais além ainda quando capacitou o SENAC para atuar no nível superior, em nichos tão diferentes como hotelaria, turismo, artes e moda. E como era de se esperar deste homem apaixonado pelo seu trabalho e pela sua casa profissional desde 62, diversificou ainda mais o alcance do SENAC, chegando ao terceiro setor com seu know-how vencedor. Desnecessário dizer que Luiz Francisco de Assis Salgado moldou a ferro e fogo, com suor e lágrimas, e com o gozo e rejúbilo o SENAC do século XXI, participando ativamente na inclusão social dos brasileiros menos favorecidos, distribuindo bolsas de estudo e atuando presentemente nos programas de governo de formação técnica e profissionalizante. Com certeza posso afiançar que Salgado é um homem de muitas paixões, que se estendem além das fronteiras do SENAC. A paixão pela natureza. Quem conhece o Salgado sabe que o seu pendor para o planejamento estrutural de edificações, tanto que, quando de sua mocidade, fez um curso de técnicas de edificações. Não que pretendesse atuar nessa área, mas isso o ajudou e muito no empreendimento de dotar as novas unidades do SENAC de autossustentabilidade, pensando no bem comum do nosso ecossistema, com logística reversa e reaproveitamento de recursos renováveis. Quem olha para esse paulistano cosmopolita, de terno e gravata, jamais poderá imaginar que Luiz Francisco de Assis Salgado tem uma faceta, tem uma paixão que em nada lembra a sua atuação como executivo do SENAC. Essa paixão está a mais de 200 quilômetros da capital de São Paulo, na região de Rio Claro. É comum ver esse paulistano pegar a rodovia dos Bandeirantes e, em mangas de camisa, chegar a uma cidade com mais ou menos 17 mil habitantes. Lá, Salgado cultiva outra de suas paixões. Itirapina é a cidade que cedia o Aras LS, e, como podem notar, o LS é a abreviação de Luiz Salgado. Há 18 anos, este paulistano cosmopolita dá lugar ao fazendeiro, criador de gado, Nelore holandês, produtor de grãos e, principalmente, criador e adestrador de cavalos da raça puro sangue lusitano. E, como não poderia deixar de ser, esse homem apaixonado tem o toque de Midas. Os animais do Aras LS conquistaram vários prêmios, inclusive sendo exportados para a Europa e os Estados Unidos. Concomitantemente com sua função de diretor regional do SENAC, Salgado exerceu, de 2005 a 2006, a presidência da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Puro Sangue Lusitano. Quando conseguiu adquirir a sede definitiva,
para a entidade, fazendo parte do Conselho Deliberativo até 2010. Para concluir, esse homem paulistano da Moca, que traz em seu nome o padroeiro da cidade de Taubaté, é o orgulho nacional e o exemplo de brasileiro empreendedor, competente e na vanguarda dos tempos. Taubaté muito se orgulha de receber Luiz Francisco de Assis Salgado, o homem que, tal qual Monteiro Lobato, outro taubatiano ilustre, construiu e constrói este país com homens e livros. Parafraseando Bertold Brecht, escritor, poeta e dramaturgo alemão, vamos lá. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e esses são imprescindíveis. Luiz Francisco de Assis Salgado é um imprescindível brechtiano e agora também um taubatiano. Muito obrigado. Neste momento, o Poder Legislativo taubatiano tem a honra de entregar ao senhor Luiz Francisco de Assis Salgado o pergaminho que simboliza o título de cidadania taubatiana que lhe foi outorgado pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Eu convido ao homenageado para que se posicione à frente desta mesa para receber, então, a sua homenagem. Concedemos a palavra ao cidadão taubateano Luiz Francisco de Assis Salgado. Boa noite a todos que aqui estão, meus colegas de trabalho, senhor presidente em exercício da Câmara, o Dan, meu amigo pessoal, conselheiros, funcionários do SESC e do SENAC. Eu ouvi coisas aqui que nem eu lembrava mais. Puxa, tanto tempo que a vida vai passando e você não tem tempo, às vezes, de parar para pensar. E no momento desse aqui, você reflete. O Dan começou a falar umas coisas aqui, eu falei, puxa, será que era isso mesmo? Sabe que aconteceu comigo isso? Eu sei só o seguinte, que quando eu tinha 20 anos, que vai 52, estou no SENAC já, tinha 20 anos, eu tinha assim uma aflição de usar macacão e ter a mão suja de tinta. Palavra que tinha até vergonha. Então, de que eu botei na cabeça que devia ser alguma coisa mais na vida, eu resolvi ser o apoio de todos, né? Da família, dos amigos, um esforço comum. Ele contou uma história que o Dan, que eu fiz um curso técnico de edificações.
Tem uma escola até hoje na Rua Piratininga, perto da Celso Garcia, bairro de São Paulo, para quem conhece, que eu fui fazer um curso de edificações, técnico de edificações. 3 anos de trabalho, peguei o diploma e fui fazer matrícula para fazer o vestibular. O cara olhou para mim e falou assim, isso aqui não vale, porque isso aqui é um curso livre. Hoje eu sei que é um curso livre. E sei muito bem o que é. Eu fiquei tão nervoso, tão possesso, que eu não rasguei o papel porque me custou caro, muito sacrifício. Aí sabe o que eu fiz? Fazer tudo de novo. Mais 3 anos de técnico de contabilidade, coisa que eu não gosto muito de exercer. Porque é meio burocrático. Tem que fazer tudo de novo, começar um caminho, tudo de novo. Mas eu pensava no meu macacão e na mão suja. Por isso, a chance que me deram de trabalhar no Senac, para mim, foi muito importante, e eu me orgulho muito de ser empregado desta casa. Que, aliás, não sei se eu sou empregado, já sou dono disso aqui. Faz tanto tempo que eu aqui estou. Dá risada? É difícil, meu. Eu nem sei mais se eu moro no Senac e trabalho em casa, ou moro em casa e trabalho no Senac, porque me dá uma mistura toda assim que nem sei, mas é muito bom, né? Isso me faz muito feliz. A consideração de vocês me honra, assim como me honra receber este título, iniciativa do vereador Noito Ramos, presidente em exercício da Câmara Municipal de Taubaté. Dirijo também meus agradecimentos ao excelentíssimo vereador Carlos Peixoto, presidente da Câmara Municipal. Registro com alegria a presença e o companheirismo constante do amigo Dan, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, que fez aqui uma espécie de arquivo confidencial, né? Foi falando coisa, eu fiquei lembrando, eu falei, eu espero que ele pare por aí, né? Se começar a desencavar muito, eu não tenho como justificar. Taubaté é uma cidade histórica e pioneirismo, berço de brasileiros famosos, dentre eles o importante escritor Monteiro Lobato, cuja obra influenciou várias gerações e até hoje marca fortemente a nossa cultura. É desde há muito tempo um polo regional de destaque, o que levou o Senac a aportar aqui em 1948, quando a instituição iniciava seus primeiros passos. Já se passaram mais de 6 décadas e ao longo desse período muitas histórias foram escritas, milhares de pessoas e organizações tiveram sua existência transformada pela nossa educação, pela nossa ação educacional, inclusive o nosso nobre presidente da Câmara. A sede própria foi entregue à população em 1970, construída por nós em terreno doado pela Prefeitura. O novo prédio passou a oferecer habilitação profissional e técnica em administração, secretariado, enfermagem, publicidade e turismo, que esta aqui é a unidade mais bonita que o Senac tem. É a menina dos meus olhos, eu gosto muito daqui. Na última década do século XX, acompanhando uma tendência geral da instituição, o Senac Taubaté diversificou a oferta de serviços e produtos educacionais nos mais variados formatos para atender às crescentes necessidades de formação, atualização e desenvolvimento de profissionais, empresas e empreendedores. Em 2004, nossas instalações foram reformadas em busca da melhor sintonia com os rumos apontados pelo mercado de trabalho, ofertando cursos nas áreas de gastronomia, nutrição, hotelaria, e o grande destaque foi a ampliação local, implantação local de várias ações de responsabilidade social, uma frente que o Senac intensificou a partir desta data em todo o Estado. Vale mencionar que a política Senac de concessão de bolsas de estudo contribuiu para que, só neste ano, na unidade de Taubaté, 2.140 pessoas têm acesso gratuito ao ensino de qualidade que sempre procuramos oferecer à população e região. Atribuo a concessão do título de cidadão taubatiano, que agora recebo, às realizações da nossa instituição. E quero dizer a todos vocês que, ao olhar retrospectivamente para a trajetória do Senac, aqui, assim como tantas outras cidades do nosso estado de São Paulo, sinto-me imensamente feliz e, ao mesmo tempo, comprometido pelo tanto que ainda é necessário fazer para a educação do nosso país. Esse trabalho pessoal e dos colegas do Senac, que hoje em número de quase 10 mil. É uma grande organização, uma grande organização. Agradeço muito a honraria de ser considerado um filho desta cidade,
compartilho-a com os meus companheiros de jornada e reafirmo a nossa alegria de poder contribuir com o desenvolvimento de pessoas e organizações em Taubaté e região. Obrigado. E para saudar o mais novo filho da nossa terra, convidamos a todos a cantar o hino de Taubaté. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, nossos sinceros agradecimentos aos membros da mesa diretora e demais autoridades presentes, às senhoras e aos senhores, em especial aqueles que se deslocaram de outros municípios, à direção e funcionários do SENAC Taubaté, pela gentil acolhida ao Poder Legislativo taubatiano, aos servidores da Câmara Municipal, a todos, enfim, que nos honraram com suas presenças, o muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Antes de declarar encerrada essa solenidade, em nome do SENAC São Paulo, convidamos os presentes a participar do coquetel que será servido nas dependências desta unidade.
Declaramos encerrada esta solenidade.